bastante vezes, né? Somando as duas aqui, dá 30, 87 vezes, né? É bastante. E ela pode nos enganar porque ela parece verbo, ela parece outra coisa, né? Então, eutelos ou eutus, que é um advérbio de tempo, né? Imediatamente. O advérbio o T também é importante, que é advérbio negativo, né? Então, é outro, né, que a gente já conhece. A gente já conhece o U, né, e o me, e o on. Agora, nós conhecemos o UT também, que é o advérbio de negação. O katós, importante também, assim como. E, só para não confundir, o uk, né? O uk, que é a forma enfática de u. O que é o mesmo? Tu? Não sei. Não. Não, é Aonde não, tá? é negativo. Não. Então, uk é a forma enfática de não, né? Não. Então, quando você quer falar um não mais grandão, né? É uk, né? Uk. E aí, isso aqui é importante para quê? Para você, na hora que você for ler o texto, né? Na hora que você for ler o texto, você dá aquela entonação mais pesada, né? Quase imperativa, né? Do não. Cara, e só tem como fazer isso, cara, se fizer essa exegese aqui, senão não tem como não. Não tem como, porque não aparece isso no texto português. Não tem Aparece jeito. Só Não, se sublinhasse alguma coisa, né? Só se o cara fizesse uma legenda sublinhada mais forte. Se você fizer uma aí- Bíblia comentada, palavra por palavra, né? Aí você vai ter isso. Mas geralmente vai ser, tem, por exemplo, Bíblia de estudo homilético. Aí ele dá essas dicas lá embaixo para você ter entonação. Mas é porque ele tem uma preocupação de pregação, né? Mas nem sei se vai ser tudo também. Aí é só você ir estudando mesmo. Bom, daqui eu acho as palavras aqui, essas são as mais importantes, depois eu vou passar a lista para vocês. Palavra que aparece pra caramba, né, aqui, né? Pistis, né? A gente já sabe, né, que é fidelidade, né? Fidelidade. E polis, que é cidade, que aparece bastante também. Sarx também, já sabe, né, que é carne, né? Então, aí você vê aqui, ó, literalmente carne e corpo, figurativamente natureza humana, natureza pecaminosa, né? Então, nem sempre é usado esse tipo figurado. Bom, no caso... Tem ali, Oi, pode... eu semeio, é de esperma que vem esse verbo aí? Isso, esperma. Esperma é semente. Eu tô lembrando, eu tô lendo aqui. Isso mesmo. Eu semeio. Agora, semeion é sinal, né? Semeion é sinal. Esperma é semente, né? Também esperma, aqui no caso, espermatos, né? Porque ela é uma palavra, né? De terceira declinação. Então, ele vai ser conjugado na forma do genitivo. O genitivo é espermatos. E ela é uma palavra neutra, né? Não é nem masculina nem feminina, né? Bom. A forma do particípio, a gente vai ter que lembrar primeiro como é o particípio lá. Mas vai ter uma diferença aqui, né? Por quê? Porque o particípio auristo, né? O auristo, ele tinha uma característica lá. A característica do auristo era o acréscimo do epsilon antes da palavra. Isso. No caso, quando ele for particípio auristo, não vai ter isso aqui. Não vai ter o acréscimo. Então já muda aí nessa bodega. Aí já vai mudar, já vai ter algumas alterações já. Mas a terminação do auristo, que a gente aprendeu lá atrás, é a mesma. Então, a terminação do auristo, ela vai seguir a mesma ordem lá, né? Mas lembrando que, como ele é um particípio, ele não vai declinar em pessoa. Ele vai declinar em caso. Né? Não vai conjugar em pessoa, mas vai declinar em caso. Então, só que tem a terminação do imperfeito e do auristo que são iguais, né? Isso, tem. E as duas você coloca o epsilon na frente. Sim, mas no caso do particípio, não. E do particípio vai mudar isso aí. Você vai ter essas três... Você já pode excluir, não é imperfeito e nem auristo particípio se não tiver se tiver o epsilon. Se não tiver o epsilon, ele pode ser particípio auristo. Em função da terminação. Isso. Mas com os particípios, eles não funcionam como verbo, geralmente, você não vai ter muita dificuldade de você entender que ele não é o auristo verbal, né? O auristo de verbo.
Porque o particípio, ele geralmente funciona como advérbio, né? Como advérbio ou adjetivo. Então, você vai perceber que na própria frase, ele vai aparecer lá com o artigo antes dele, né? Geralmente, verbo não tem artigo antes, né? Então, você vai perceber, ou ele vai estar ligado no substantivo, né? Então, você vai perceber que ele é um adjetivo, ou se tiver qualificando um verbo, ele vai ser um advérbio, né? Então, isso aí é mais assim, contextualmente você vai meio que entendendo isso. Mas você tem razão. Essa é uma mudança importante, né? Porque a gente já estava esperando encontrar o epsilon na frente do auristo, a gente não vai encontrar aqui. Bom, aqui nós temos a forma dele de declinação, né? No plural e no singular, e no forma masculina, feminina e neutra, né? Que é e ele que vai ter essa ideia de ação contínua? Exatamente. É no particípio auristo que mais temos a ideia de ação contínua. Por quê? Porque o auristo, ele é uma ação pontilinear. Né? O verbo auristo, né? Então, o particípio auristo também vai ter essa ação quando ela for verbal. Quando ela tiver um aspecto verbal, né, de qualificação de verbo, ou seja, advérbio, ele vai ter esse aspecto de duratividade. Aí, aqui mesmo, você vai usar sempre o gerúndio quase, né? Quase sempre o gerúndio. Vai evitar usar ele no tempo presente, passado ou futuro. Bom, aqui, ó, não há o epsilon, aumento do particípio quando é auristo, tá? Auristo particípio, tá? Só nos relembrando disso aqui, tá? Aí o particípio auristo médio é diferente do auristo ativo, que vai ser diferente do auristo passivo. Então não vai ter mais aquela relação de médio e passivo mesmo, terminação não. Nessa aqui não. Nessa aqui então você vai ter 3, né? Você vai ter uma forma dele que é ativa, que é essa, a forma passiva, média, perdão, que é essa, e forma passiva, vai estar aqui embaixo, média. Auristo médio, auristo passivo. Aqui vai estar na outra lição, né? Essa lição é só a lição do passivo e do ativo, eu acho. Não, para mim tá mostrando aqui, ó, nessa lição, auristo passivo e auristo médio, na mesma lição. Aonde que tá? Tá 213 na minha página. Logo em seguida. Ah, tá. Então, voz ativa, voz média, logo em seguida? Isso, média, agora passivo. Passiva, tá certo, é isso mesmo. Então, aí você vai ter 3 formas diferentes, né? Então, é um monte de palavra para decorar, né? Que é decorar todas as terminações dela. Aí, não vale nem a pena, né? Você vai ter que ir tentando ver pelo fluxo do texto, né? E fazer o uso aí das ferramentas até você se acostumando com a palavra. Mas é sempre importante, sempre uma coisa importante, né? Você fazer a análise da palavra para você saber se a sua tradução, né? Ela pode ser uma tradução de passiva, de média ou de ativo, porque isso também pode mudar a forma como você lê o texto também, né? Como você prega também. Então, ele não batizou, ele se batizou a si mesmo, né? Então, tem algumas coisas que você pode fazer observando a voz dos verbos, né? E no caso, a voz dos particípios também. Isso é interessante, hein? Isso é bem interessante. Eu sempre olho a voz, porque a voz ela é muito importante. No português a gente não liga muito para isso, né? Mas no grego ela é bem interessante. No português ela já vai meio que te direcionando, né? Você também está habituado também, né? Vai acontecer aquelas questões lá de você juntar, né, o sigma com as consoantes e fazer aquelas contrações. Vocês já sabem, né? Aqui vira psi, né? Psi, vira xi, né, tal. Já sabem disso. Por quê? Porque tem uma característica aqui que é o acréscimo do sigma, né? Sigma depois do quê? Sigma depois do nu aqui, né? E no auristo segundo, bom, vocês vão lembrar, o que é o segundo auristo? Nossa, não vou lembrar não, mano. Segundo auristo. Só olhar na gramática lá pra lembrar. Sim, Não lembro, não. Não lembra? Quando você falar, eu vou lembrar. O segundo auristo, ele é caracterizado pelo quê? Quando você conjuga o verbo e o verbo está com um radical muito diferente. Então, Lego, né? Ele no auristo, ele vai para eipen. Certo? É igual o negócio então, do oral lá que o Edileno mandou. O
O verbo que ele mandou é assim, eu acho. Isso, eu acho que sim. Então, quando ele muda muito radical, né? Muda muito radical, aí ele é segundo aoristo. O segundo aoristo não tem nenhuma diferença de conjugação do primeiro. O que muda é só a forma como a palavra aparece, né? Enquanto no primeiro, ela mantém o radical do presente, do presente do indicativo, e só altera a terminação, colocando o epsilon na frente, né? No segundo aoristo, ele muda o radical da palavra. E aí você tem o segundo aoristo. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que vai ter regra pro segundo aoristo, né? Então, se no primeiro aoristo insere-se a característica da voz passiva ao radical do verbo, só que desta vez sem o teta. Depois acrescenta-se a característica do particípio, né? Que é o nt. Finalmente usam-se as mesmas terminações do particípio primeiro aoristo passivo, né? Então aqui ele vai dar um exemplo, né? Então, grafou, ele vai colocar graféis, aqui, ó, a terminação do particípio em tes vai ficar grefentos, né? E aí ele usa aqui só para poder demonstrar pra gente. É como o radical, ele, na maioria das palavras, pelo que eu percebi, ele se mantém em boa parte delas. Aí eu acho que a gente precisa trabalhar na ideia de que qual é o verbo, qual é o tempo, e se não for verbo, qual é a declinação, né? Porque o que parece, a maioria dos radicais, ele se mantém, né? A maioria, sim. A maioria, sim. O que não vai se manter vão ser essas palavras do segundo aoristo, né? Ou palavras, assim, que tem palavras que aparecem pouquíssimas vezes, né? Aí você tem mais dificuldade com elas, porque como elas são rapax, né? Rapax aparece uma vez, duas, três vezes, né? Aí elas são mais difíceis de você reconhecer. Mas aí sempre você vai usar o dicionário e tal, né? Para ficar te ajudar. Bom, o uso adverbial do particípio, aí aqui chegamos no gerúndio, né? Ele usa o particípio como gerúndio e também como oração subordinada circunstancial. Não sei se vocês vão lembrar disso no português, né? Então, oração subordinada ou gerúndio. As duas formas dá para traduzir o particípio aoristo. Geralmente é gerúndio, geralmente. Mas pode ser também como oração subordinada. Como oração subordinada, tem vários exemplos, né? Ela pode ser exemplo no sentido temporal, porque aí está quase no sentido de adjetivo, de advérbio, né? Então, como adjetivo de tempo, de modo, de causa, de condição, o concessivo, né? Que indica concessões da ação, de finalidade, propósito. Então, então são todos os casos ali da oração adverbial, né? Exatamente, né? Então, ele chama isso aqui, né, de oração condicional e vai dizer sentido causal, temporal, modal, causal, condicional, concessivo ou final. É a mesma vez, mas são as orações da oração subordinada adverbial. É a mesma coisa do português. Do português é a mesma coisa. Mesma coisa. Lá é adverbial, né? Até onde eu lembro. É adverbial, é isso, é oração adverbial. Isso aqui é oração adverbial, mas ele não chama isso aqui de oração adverbial. Chama de outra coisa. Ele chama de oração subordinada circunstancial. Uhum. É a mesma coisa, que é em função da circunstância, se ela é causal, se ela é temporal, se ela é... Sim, porque a ideia de advérbio, né, é a ideia de que uma palavra muda o verbo, né? E a ideia de circunstância aqui é uma ideia muito mais contextual, né? De você fazer com que a expressão, a frase, mude o contexto dela dentro dessas mudanças de adverbiais. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que também deveria ser o mesmo, mas assim, enfim, né? Ele escolhe fazer diferente. E aí, é só relembrar e chover no molhado, né? Porque você sabe que temporal, a pergunta é quando, o modal, a pergunta é como, né? De que maneira, né? A circunstância acontece, né? De que modo ela acontece. A causal, né? É por que ela aconteceu, né? Vem de o que causou, né? A coisa. A condicional é em que caso, né? Em que circunstância a coisa aconteceu. E a concessível é com que restrições, né? Ou seja, o que não poderia ter acontecido para aquilo acontecer. Quer ver os exemplos ou vocês... Não, isso aí é de boa, é igual em português. Quer dizer, eu não sei, para mim, né? De repente pode ser algum... Eu acho que tá tranquilo. Até porque o Thiago tem horário para sair, né? 7h30, né? Então, por isso que eu tô andando mais rápido aqui. Aí vocês, então, vão fazer agora os exercícios aí a leitura, né? Treinar a leitura, né? Eita, cada texto maior, hein? A leitura. Ó, já tô lendo. Matetai, não sei o quê. Então bateu o olho, já foi.
E aí vocês façam os exercícios que a gente vai corrigindo na próxima aula. Moçada, faz o exercício aí, Thiago. Pelo amor de Deus, velho. Tá. É sexta-feira, né? Sexta-feira. Já, mano. Se vira. Aproveita que só tem 6. E hoje é terça. Eita Deus. Tá, vou fazer. Não fez exercício? Tá, mas eu não tinha jeito. São 6 exercícios. Tá? Tem que fazer 2 por dia até lá. Tá bom. Tá, então tá. Valeu. Começando hoje, né? 2 hoje, 2 amanhã. Não, hoje é terça, né? Dá pra fazer quarta, quinta e sexta. Dá pra fazer. Você tem hoje de lambuja. Faz 2 hoje, aí você tem 2 dias de lambuja. Valeu. Então tá, valeu, abração. Falou, abraço, tchau, tchau.